A sinagoga era o epicentro do ministério de Jesus. O capítulo 3 de Marcos começa dizendo que, de novo, Jesus entrou na sinagoga. Contudo, seu ministério não estava confinado na sinagoga. Essa flexibilidade é algo que o distinguia dos outros mestres de sua época. Para obtermos uma compreensão mais profunda do ministério itinerante de Jesus, devemos examinar a estrutura dos primeiros capítulos do próprio Evangelho de Marcos. Tendo examinado Marcos 1 na semana passada, voltemo-nos agora para o conteúdo e a estrutura do capítulo 2. Marcos 2 e 3 parece constituir uma unidade literária de seu Evangelho. A sessão começa observando que Jesus estava em casa, Marcos capítulo 2, verso 1, e termina com a menção de alguns membros de sua família, a dizer, sua mãe e seus irmãos. Marcos capítulo 3, verso 31 a 35. Entre esses dois segmentos narrativos, notemos que Jesus viaja para áreas próximas ao mar da Galileia. Na sequência vai até uma coletaria de impostos e depois entra na casa de Levi, chamado Mateus. O Salvador também vai às searas. Em seguida entra na sinagoga. Depois se retira com seus discípulos para o mar e entra em outra casa. Marcos capítulo 2, verso 14, 15 e 23. E Marcos capítulo 3, verso 1 e 19. Resumindo, esse segmento do relato de Marcos destaca que Jesus ministrou as pessoas em seus lares, na sinagoga e até mesmo em áreas rurais. Dessa forma, vimos que ele serviu as pessoas. Seu ministério era tanto urbano quanto rural. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, mostra claramente por que Jesus repreendeu os líderes religiosos de sua época. Assim disse o Mestre: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Portanto, observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não o imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, verso 2 e 3. Em contraste com a hipocrisia deles, Jesus praticava os princípios que ensinava. Por isso, ele era um mestre que tinha grande autoridade, diferentemente dos escribas. Os fariseus e os escribas, por outro lado, eram hipócritas. Não praticavam o que professavam ou ensinavam. Como aprendemos no estudo de Marcos 1, o Evangelho destaca Jesus não apenas como alguém que ensinava e pregava o Evangelho, mas também como aquele que o personalizava. Isto é, Jesus encarnava o Evangelho de Deus. Em sua vida, Jesus procurou aliviar o fardo da doença e do pecado que pesava sobre as pessoas e libertá-las do peso esmagador do fardo das tradições humanas. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 3 e 4. Os acusadores não ousavam responder Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade, pois em vez de violar suas tradições, eram capazes de deixar um homem sofrer, ao passo que socorreriam o animal por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Assim, maior era o cuidado que manifestavam por um animal do que por uma pessoa criada à imagem divina. E assim ilustra as tradições de todas as religiões falsas. Criam no ser humano um desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais.
Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que o pertencia na criação e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidosos para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá alto valor à humanidade, como a aquisição do sangue de Cristo, e ensina um amável interesse pelas necessidades e aflições humanas. O Senhor diz: farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e um homem mais do que o ouro fino de Ofir. Isaías capítulo 13, verso 12. A vida cristã se reflete ao amor e ao cuidado dos mais necessitados. Cumprir essa função com felicidade e êxito é uma forma de honrar e glorificar o nome de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.